A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Irmãos, eu vou analisar um áudio agora que chegou para nós aqui do ancião de Carapicuíba, Itamar, ou Tamar, acho que é Itamar. E ele fala sobre joias e enfeites que a mulher usa. Ele atribui isso a pecado e ele diz que se está na Bíblia é doutrina, ou seja, ele não consegue nem entender o que significa doutrina. Está na Bíblia, é doutrina. E ele atribui isso a peso de salvação. Ou seja, é o legalista acreditando que todas as suas regras e julgos e peso que joga nas costas dessas pessoas são atribuídas a ela a salvação, né? Vamos ouvir aqui o relato. O que você vai ouvir agora é o ancião de Carapicuíba ensinando, orientando ou doutrinando a igreja. Fica vendo, gente. Esses são os homens que não estudam a Bíblia, não lê. Vamos ouvir, presta atenção. Também diz, irmãos, que não deve usar joias, ouro ou pérola. Isso é Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Então, o que é doutrina e o que é disciplina? Doutrina, irmãos, é tudo aquilo que tem vazamento bíblico que serve para a nossa salvação. Disciplina, irmãos, é algo institucional da congregação cristã no Brasil para manter uma ordem institucional. Doutrina que salva. Disciplina, ordem. Entenderam isso, irmãos? Doutrina é para salvação. Disciplina é para manter uma ordem institucional. Todo mundo que trabalha numa empresa tem regras lá dentro. Tem disciplina lá dentro. Então não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que eu vou trabalhar numa empresa e quero impor a minha regra dentro daquela empresa. Não, irmãos. A empresa tem uma regra, tem uma disciplina interna, um regulamento interno. A congregação também tem. Para manter uma ordem disciplinar. É uma coisa. Doutrina, Bíblia. Quando nós falamos de joias, irmãos, de vestimenta, não é disciplina. Está entendendo, irmãos? Não é disciplina, é bíblico. Então, tudo que é bíblico é doutrina para salvação, irmãos. Então, quando uma pessoa infringe, irmãos, um ensinamento ou uma disciplina, é uma coisa. Ela vai sofrer, irmãos, ali, vai passar por um processo disciplinar. Mas quando a doutrina interfere na sua salvação, as irmãs compreendem isso? Deu para entender doutrina e disciplina? Então, joias, vestimentas, não é disciplina, é doutrina bíblica para a salvação. Ai, Jesus amado, a gente tem que ensinar o CCBN, a gente tem que rebater essas heresias e ensinar as pessoas. Doutrinas, irmãos, são conjuntos de crenças cruciais, né, dentro do Evangelho. São elementos cruciais em que não se devem ser alteradas. São elementos que estão ali para te ajudar como uma espécie de guia e de prática de fé. Aponta para onde a sua fé está apoiada, está firmada. Existem doutrinas na Escritura que não podem ser alteradas. O que ele está se referindo aqui? E ele está se referindo à passagem de Pedro, quando ele fala de joias, enfeites e joias. E ele diz que não pode ter, a mulher não pode ter enfeite e joia. Quando ele fala isso, a gente já percebeu sobre que passagem bíblica ele está se referindo, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. O apóstolo Pedro, ali naquela passagem bíblica, ele não está proibindo o uso de joia e nem de qualquer outro tipo de apetrechos. Ele está fazendo simplesmente uma comparação, uma analogia.
Porque o texto em si nem está falando sobre aparência. Não está falando sobre... É isso que... E ele chama isso de doutrina, gente. Doutrina é quando o assunto é tratado na Bíblia. É um assunto claro, onde é abordado na Bíblia. São assuntos que eram defendidos pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Isso são doutrinas. São assuntos, elementos cruciais, onde os próprios pais da igreja, os apóstolos, eles guardaram e defenderam. Aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele nem está tratando sobre esse assunto. Ele está fazendo um comparativo. Ele usou a joia como um exemplo, porque nessa passagem bíblica, ele está ensinando que a beleza sua, ela deve ser, na verdade, você deve se apoiar ou se esforçar para estar bonito por dentro. Ou seja, é uma forma de Pedro também combater a hipocrisia, ou seja, não seja bonita por fora, dê um foco principal, prioridade, a sua beleza interior. E de que forma? O assunto ali trata-se sobre submissão, a mulher entendendo o seu lugar de ajudadora. É sobre isso o que está tratando o texto. Eu vou ler aqui algumas partes aqui, rapidamente, só para você entender o que eu estou dizendo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5 ou 6. Está dizendo assim: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos. Olha só, fala de sujeição. É esse que é o assunto. Sujeito aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, ele está mostrando que a mulher, ela é um grande farol, aonde pode ganhar pessoas através do seu trato, ou seja, da sua disciplina. Aqui entra a disciplina, que é o quanto que você põe em prática. Isso é disciplina. Considerando a vossa vida casta em temor, os enfeites delas não seja o exterior. Ele está fazendo um grau de equivalência, de comparação. Não está proibido. Não tem um lugar que fala, é proibido. Na cabeça desse homem, a joia é um pecado. Não é um pecado. Colocou a joia, pecou. Vai perder a salvação. Porque não usar joia é uma doutrina. Nossa, quanta coisa que esses homens inventam. Aí ele fala, no friso dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo Pedro é apenas ele está fazendo uma analogia e que serve para todos nós, não só para a mulher. O camarada que dá muito mais valor para os ganhos materiais, né, para o dinheiro que ele tem na conta, para o carro que ele compra, a empresa que ele tem, é sobre isso. Óbvio, você tem que trabalhar, querido. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem que pensar em ter lucro, mas que esse não seja o propósito principal da sua vida. É igual está falando para a mulher. Não tem importância você se aparecer bem, já que você tem condição e Deus te deu, você pode usar uma joia, mas entenda uma coisa, essa não é a aparência que Cristo busca em nós. Deus busca que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho dele, Cristo. Então invista o seu tempo nisso. É sobre isso o que o apóstolo Pedro está falando. Aí ele segue dizendo aqui, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele está mostrando isso é que é precioso diante de Deus. E assim segue. E não está falando de joia. Presta atenção. Joia é um elemento que foi usado para ensinar uma outra coisa. Mas esse homem faz todo esse auê. Inventa toda essa bobagem. Que a CCB é assim. Já falei para vocês. Eles inventam coisas da cabeça deles para poder dizer que Deus está revelando. E aí ele fez uma lambança, um banzé. Ele atribui as doutrinas. Não, a salvação é pela fé em Cristo e ponto final. As doutrinas são elementos que vão te ajudar, vão te dar apoio nessa caminhada cristã. Mas a sua salvação você adquire através de sua fé em Cristo Jesus. O que esse homem está falando aí, gente, não passa de bobagens, tá? Isso é um legalista
que está querendo colocar na cabeça das pessoas que usar joias ou qualquer outro tipo de enfeite é pecado. Mentira. Isso não está na Bíblia. E ainda está dizendo que não usar joias, né, que eles ensinam, que é ensinamento deles, isso é doutrina. E se você seguir a doutrina, aí então você será salvo. Ou seja, é uma aberração atrás da outra. As pregações desses anciões da Congregação Cristã no Brasil é como uma locomotiva de heresia, puxando da onde vem uma, pode ficar de olho que lá vem outra atrás, depois vem outra e passa mais outra e vai mais outra, e esses homens entopem o povo da CCB de heresia. É sério, irmão. Quantos vídeos eu faço aqui mostrando e provando as heresias que vocês ensinam e pregam? Ou seja, vocês não se cansam, né, de estar dentro de uma igreja aonde não te ensina o evangelho, aonde enche tua cabeça com esse monte de bobagens e no final de tudo serão condenados porque rejeitaram o que realmente deviam estar falando e não falam, que é o evangelho de Jesus Cristo. Lamentável, mas é isso aí. Deus abençoe e fiquem em paz do Senhor Jesus.